Bem-vindos a mais um especial de domingo. Esse especial é um pouco diferente e a gente vai falar sobre encontros misteriosos com insetos humanoides, ou polvo-formiga, ou insectoides também. Vou contar alguns relatos aqui para vocês e vamos pro vídeo! Dentro do mundo dos encontros paranormais e bizarros, existe uma vasta variedade de formatos e entidades e alienígenas diferentes. Portanto, alguns são mais bizarros do que outros e envolvem o que parece ser pessoas insetos ou homens insetos. E para isso não ficar bugando muito a nossa cabeça, eu vou chamar eles de insectoides, tá? Existem vários relatos desses encontros com insectoides e eles são bem variados. Alguns relatos são até muito agradáveis e outros são bem assustadores. Mas vamos pelo primeiro relato que a gente tem aqui, que é da década de 50 e veio dos arquivos paranormais de Albert S. Rosalins. Em algum lugar no sul da Alemanha, a testemunha alegou que quando criança teve muitos encontros com esses seres insectoides e que se aproximavam dela e a examinavam e até a sequestravam por levitação. Segundo a testemunha, as figuras eram semelhantes a uma estrutura clássica de um pequeno Grey, mas sem a cabeça grande. Em vez disso, com uma cabeça de tamanho normal e o formato da cabeça de frente lembrava uma bolota, bem grande com olhos arredondados e escuros, como os de um grilo, e em geral eles tinham a aparência de um inseto. Esses seres pareciam ter sido clonados, pois eram todos iguais e vinham flutuando para o meu quarto, um atrás do outro, como se tivessem ali sobre um controle remoto. Nesse ponto, a testemunha estava em pânico quando viu essas criaturas entrando e totalmente incapaz de se mover da cama, sucumbida pelo medo, ela se sentia como se fosse levitada. E gritar parecia impossível. Ela sentiu que a sua cama se movia literalmente para fora do seu quarto. E ela lembra de que tocar algumas partes do seu corpo também eram extremamente dolorosas. E relata que esse incidente ocorreu várias vezes. Ela também podia ouvir zumbidos como uma espécie de ouvido abafado ou entupido e um forte cheiro de vinagre no ar. A criatura, ela descreve como tendo entre 1,20 m de altura e 1,5 m. E parecia realmente um inseto gigante com um corpo humano e graciosamente cinza e escuro. E que teria o poder de atravessar portas, paredes e janelas. E esse foi o primeiro relato que eu achei assim bem peculiar e até mesmo meio perturbador. E vamos pro segundo relato. O nosso segundo caso aconteceu em Depil, Nova York, no mesmo ano que o primeiro. A nossa testemunha estava dirigindo ali no meio de uma tempestade para ir visitar os seus filhos. E ele estava ali com uma visibilidade bem prejudicada e dirigindo bem devagar para evitar qualquer tipo de acidente. Até que ele se deparou com o que ele inicialmente considerou que fosse ali um avião caído ou algo do tipo, que tivesse sofrido uma espécie de acidente. Essa testemunha relata que uma grande forma era visível, mas não era nítida por conta da tempestade. E que ele conseguia ver ali uma haste bem fina de aproximadamente 15 metros de altura, que estava bem iluminada e parecia estar afundando no chão. Ele diz que quando o carro dele se aproximou, conforme ele ia chegando perto daquela haste, o carro ia perdendo força e parando, até que em dado momento o carro parou de vez. É óbvio que ele entrou em pânico e tentou ali ligar de novo o carro para conseguir sair do local, né? Porque ele queria ir embora logo dali. O primeiro pensamento dele foi sair de dentro do carro e ver o que estava acontecendo ali fora. Mas, de repente, ele viu duas formas subindo em volta daquela haste que ia ficando gradualmente mais escura, como se ela fosse ali apagando. Os seres pareciam estar suspensos e se movendo de alguma maneira, segundo ele. E pareciam como animais com 4 pernas e uma cauda e 2 antenas na cabeça. E antes que ele pudesse ter algum tipo de reação, essas
essas figuras simplesmente desapareceram em meio à escuridão que estava em volta daquela haste. E a haste acabou levantando o voo e acendendo todas as luzes. Nesse momento, a testemunha percebeu que era um disco voador, que ele girava e voava a cerca de 10 pés do chão. Ele estava tão nervoso que não conseguia entender e nem ter algum tipo de reação e acabou não vendo para onde aquilo foi. E no mesmo momento que aquilo foi embora, o carro dele voltou a funcionar normalmente, como se não tivesse acontecido nada. Ele saiu então de dentro do carro com uma lanterna e caminhou até o local onde aquilo estava e viu um grande buraco. Quando ele colocou a mão na grama que estava ali em cima e ao redor do buraco, ele sentiu que essa grama estava muito quente, mas incrivelmente ela não parecia estar queimada. E o objeto deixou um simples afundado naquela grama, não formou um buraco ou algo do tipo. Esse foi o nosso segundo relato e eu acredito que foi tão peculiar quanto o primeiro. Agora o terceiro relato veio diretamente de um ufólogo, que no caso é uma pesquisadora de OVNIs, chamada Linda Moulton, que até escreveu sobre isso em um dos seus livros. Ela conta a história de uma testemunha chamada Linda Potter, que alegou ter tido um encontro incrivelmente estranho com um insectoide telepático e que parecia um louva-a-Deus gigante. Isso aconteceu em 1961 e ela ainda diz que ele a levou para outra dimensão através do que ela chamou de túnel interdimensional. Eu vou explicar esse babado todo aqui pra vocês, então já vão lá pegar a pipoca, porque esse é bem peculiar do jeitinho que a gente gosta, né? A Linda se lembra de estar na rua virando a esquina e encontrar aquela criatura encarando ela. O nosso insectoide estava parado e simplesmente esperou ela chegar até ele, como se ele soubesse o quanto ele era assustador para ela. Eventualmente, a Linda começou a falar com ele, e ele respondeu telepaticamente. Ele parecia possuir uma grande dose de empatia e dava a impressão de ser uma pessoa assim mais idosa, uma pessoa não, gente, um insectoide, olha. Dava a impressão de ser um insectoide assim bem mais velho, com muita sabedoria, e acompanhou ela até uma sala cheia de luzes densas, aonde ela só consegue se lembrar do seu último pensamento antes de entrar nessa sala, que foi um louva-a-Deus em uma sala cheia de luzes. What? Depois disso, a Linda afirmou que apesar de ter nascido com um defeito cardíaco, a sua alma foi transferida pela criatura para um corpo clonado dela, que era saudável e que não tinha esse problema cardíaco. E a criatura ainda explicou para ela o porquê deles estarem fazendo aquilo e também deu praticamente uma aula muito bem detalhada sobre outras dimensões e como que funcionariam essas viagens interdimensionais. Esse foi o nosso terceiro relato e eu diria que o mais peculiar até agora. E o nosso quarto e último relato vem da UFO BC, onde a nossa testemunha diz que junto com a sua amiga foi capturada por insectoides altos e humanoides e submeteram elas a algum tipo de procedimento médico e cirúrgico não muito agradável. Segundo as testemunhas, elas ficaram ali impotentes por um longo tempo sem saber o que fazer, mas sentindo uma verdadeira sensação de pânico, pois algo tinha que ser feito rapidamente e de repente, sem nem dar tempo delas pensarem em tomar alguma ação, dois seres apareceram ao lado delas. Eles pareciam empurrá-las cada uma para um lado silenciosamente e começaram a trabalhar como cirurgiões habilidosos. Ela relata não ter ideia do que fossem aquelas criaturas ou de como elas chegaram até lá e por que eles estavam fazendo aquilo. Então ela começou a olhar ao redor e tentar entender o que estava acontecendo, quando ela se deu conta de que eles pareciam louva-deuses gigantes, como aqueles do relato anterior. Ela já estava ali bem apavorada e imóvel e começou a se concentrar na sua amiga. Ela viu a amiga com a cabeça aberta e aqueles insectoides operando o cérebro dela como se fossem
fossem cirurgiões extremamente habilidosos. Eles pareciam retirar alguns fragmentos de osso ou coágulos e pedrinhas, como ela descreveu. Ela disse também que os dois trabalhavam rapidamente e sem falar uma palavra, até que em dado momento ela teve a sensação de desmaiar e não se lembra de mais nada. Esse foi o nosso especial de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos como esse, contando relatos aí de insectoides ou também de abdução. Só deixar aí nos comentários pra mim. Quem gostou já deixa o like. Obrigada por ter ficado até agora e até a próxima, né, gente?